Fala, craquedásculos! Beleza, pessoal? E aí, o que estudar em 2021 falando de história do Brasil? Quais são os principais temas, os tópicos mais relevantes? Vem comigo, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu, professor Pedro, e a galera da equipe Dásculos pensamos em você para produzir esses tópicos, beleza? Galera, é o seguinte, passados os vestibulares, o mês de janeiro ele foi carregado desses vestibulares, nós fizemos uma análise aqui bem rápida, principalmente sobre o Enem, mas olhando para vestibulares mais tradicionais, como o FUVEST, CONVEST, a VUNESP, e claro, outros importantes espalhados pelo país, e pensamos da seguinte forma, vai ser um ano também atípico, justamente porque o tempo que nós teremos de trabalho ele será menor. Fala-se o Enem que vai acontecer em novembro, final de novembro, início de dezembro, ou seja, nós vamos encurtar o nosso espaço de tempo. Então eu preciso dar dinamismo aos meus estudos, preciso dar direcionamento aos meus estudos de uma maneira geral. Vocês vão encontrar aqui no canal da equipe Dásculos orientações nesse sentido. Eu já convido vocês para fazer a inscrição aqui no nosso canal, né? Se inscreva no nosso canal. Não deixe de ativar o sininho das notificações e principalmente deixar o like de vocês, tá? Então, o que eu estou trazendo é exatamente isso, né? Nós vamos pensar, já vou passar aqui para vocês, ó, nós vamos pensar determinados tópicos que são relevantes e aí a base foi analisar esses vestibulares e, claro, mais precisamente o Enem, né? O Enem, ele é o grande norte nosso aqui, olhando para a sua prova presencial e a sua prova digital. Não vamos esquecer também que tivemos recentemente aí a prova digital. Eu não consigo não começar uma aula onde que eu preciso trazer tópicos importantes de história do Brasil sem falar de Brasil Colônia. Agora, o Brasil Colônia é um contexto considerável, dá para a gente pegar de 1530 a 1822, pensando evidentemente no processo de dependência, mas tem ali evidentemente algumas distorções com relação a essa temporalidade. Então tem muita coisa para ser falada. Eu tenho aspectos econômicos, eu tenho aspectos políticos, eu tenho questões conflituosas, aspectos sociais, condições culturais, a relação da escravidão, seja indígena, africana, N situações. O que eu quero que vocês enfatizem para dar uma olhada? Não tem como, aspectos sociais e culturais como primordiais. E aí, esses aspectos, porque o Enem, volto a mencionar o Enem, mas temos outros vestibulares, ele olha, por exemplo, para a estrutura da sociedade, falando, por exemplo, das diversidades aqui dentro, e os aspectos culturais, pessoas, no sentido até patrimonial, no sentido até, digamos, da riqueza que determinados povos possuem de línguas, religiosidade e assim por diante, tá? E eu olho também para conflitos nativistas e separatistas como um ponto importante. Esse Enem, por exemplo, de 2020, né, aconteceu em janeiro de 2021, ele trouxe um movimento sedicioso, né, que foi o movimento pernambucano de 1817, a insurreição pernambucana ou revolução pernambucana. Outros anteriores trouxeram, por exemplo, revoltas nativistas, como a revolta de Beckman, como a Guerra dos Mascates e assim por diante. Então pense como algo importante para vocês. Avançando, eu traria aqui o segundo reinado, né? É importante uma coisa, o Enem Digital cobrou aspectos da nossa organização constitucional, ou seja, primeiro reinado. Só que o segundo reinado é algo que veio nesse Enem, veio na FUVEST, para vocês terem uma ideia, pedindo os aspectos econômicos. Então, eu creio que o segundo reinado, principalmente na época do nosso império, ele é muito interessante, mais uma vez. Principalmente o processo abolicionista, como vocês estão vendo com esse tópico. No Enem presencial não apareceu, mas no Enem digital apareceu sim aspectos da abolição da escravidão em 1888. Beleza? E aspectos econômicos, como eu estou trazendo, no sentido do papel do café, no sentido do nosso processo ali de desenvolvimento das manufaturas, que alguns vão chamar de industrialização, até chegar no movimento de decadência. Então, outro tópico importante. Vamos para a Primeira República. A Primeira República, galera, não pode ser deixada de lado. Pedro está fazendo Enem presencial, não apareceu. Sim, no digital apareceu. Por exemplo, com o tenentismo. Percebe? Características importantes de movimentos sociais. Então, eu trago esses aspectos políticos como algo importante da Primeira República, né? O coronelismo, o voto de cabresto, a estrutura, por exemplo, da política dos governadores e assim por diante. Correto? Movimentos sociais. Povo, não tem como. Movimento operário,
estou colocando aqui o movimento tenentista, né? Não é um movimento social, provavelmente tem uma relação militar ali, mas teve participação de pessoas. Então isso é importante também. E nos aspectos econômicos, galera, é porque aqui nós temos guinadas importantes da nossa economia, como, por exemplo, a política de substituição das importações geradas pela Primeira Guerra. Vamos lá, para a gente não prolongar muito aqui e vocês baterem bem nas teclas principais, período liberal democrático, onde eu chamo a atenção para o período entre as ditaduras no Brasil, o final da ditadura varguista e o início da ditadura militar no Brasil, 45, 64, segundo analistas aí. Dentro desse período nós temos situações relevantes, muito relevantes. O que eu vi, o que eu noto de observação, que, por exemplo, uma prova como o Enem vem mostra, por exemplo, nós olhamos já para outras provas do Enem que cobrou aspectos do governo Kubitschek no sentido econômico. A ideia do nacional desenvolvimentismo e tudo mais. E tivemos no Enem Digital agora aspectos da construção de Brasília, olhando até como patrimônio histórico da humanidade. Né? Então, opa, isso é muito importante também. Quer dizer, eu acho que o governo Kubitschek seria o ponto mais relevante desse determinado período. E os aspectos econômicos. Sabe por que aspectos econômicos, pessoal? Também para enriquecer o vocabulário de vocês, né? E o repertório de vocês para, por exemplo, discussões em redação. Porque dentro desse contexto eu tenho o que é, por exemplo, uma adoção de governo liberal no Brasil, ou um governo mais nacionalista, um nacional-desenvolvimentismo, um governo mais de uma austeridade econômica, são situações que também vão aparecer nesse contexto. Período de redemocratização. Galera, que interessante, né? A Constituição de 1988, ponto fundamental para esse contexto, porque é o ápice da gente pensar em processo de abertura política, ideias de liberdades sociais, direitos e tudo mais, né? Não é à toa que é chamada da Constituição Cidadã, porque ela tem uma marca, né, pessoal? Ela marca esse período de, digamos assim, de mostrar que a redemocratização ela estava de fato acontecendo como uma base constitucional, legal, jurídica. Percebam? Formando o conjunto das nossas constituições, é a vigente até hoje, então um ponto importante para a gente compreender as suas estruturas, as suas ideias, né? Fazer possíveis contestações, porque hoje a gente consegue perceber pessoas que contestam ela, ou visualizam até a possibilidade de uma nova Constituição, ou algumas reformas e assim por diante. Aspectos econômicos, muito em virtude de como esse período, se olharmos para quando ele começou, 1985, meados da década de 80, tratado como a grande década de crise econômica. A hiperinflação, os famosos planos econômicos, o plano cruzado, o plano Brescia, o plano Verão, até chegar também no plano real na década de 1990, 1994. Tá bem? Agora, no Enem presencial, veio uma questão olhando para medidas econômicas de macroeconomia, fazendo uma crítica a uma ideia neoliberal que possivelmente estava imperando em governos como o do Fernando Henrique, como o do Collor do Fernando Henrique, né? Vamos pensar assim. Quer dizer, eu acho que esse é mais uma dica aí para que nós não percamos de vista. Medidas sociais dos governos, muito em virtude da ideia de como os governos, e eu acho que essa questão traz um pouco disso, né? Como os governos vão atuar num país com determinadas desigualdades, problemas sociais e assim por diante. Às vezes vocês podem estar assistindo a sala e falar, Pedro, e a era Vargas, e ditadura militar, por que você não colocou? Olha, pessoal, já é o segundo ano consecutivo que não aparece nada especificamente falando. Não tira o peso delas para provas anteriores, percebam? Não tira o peso delas para demais vestibulares. Agora, é uma ênfase que eu queria dar nesses determinados tópicos. Quanto mais conteúdo vocês conseguirem estudar e absorver, é mais interessante. Fica a dica para vocês, tudo bem, pessoal? 2021 vai ser o seu ano e História do Brasil vai ajudar. Valeu, galera! Não esqueça de deixar o like aqui para mim. Abraço, tchau, tchau!